Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola de resposta à velha imprensa. Após bater recorde de audiência, aumentar seu faturamento e se consolidar como o segundo canal mais popular de notícias na TV paga, em menos de um ano de existência, a Jovem Pan despertou inveja e virou alvo da militância travestida de jornalismo. Só nesse mês, a revista Piauí, parceira editorial da Folha, já publicou 3 matérias detratando a Jovem Pan, difamando seus colaboradores e, por extensão, insultando seus milhões de ouvintes e espectadores. Por menor que seja o alcance e a relevância da revista, as acusações são graves e precisam ser endereçadas. Numa reportagem bem mal escrita, intitulada A Jovem Pan e o Golpe, a Piauí embarca numa teoria da conspiração digna dos piores roteiros de ficção, sem citar o nome das fontes nem especificar qualquer ilegalidade cometida pela emissora. A Piauí relata que, por determinação expressa da direção, a Jovem Pan se tornou um polo de desinformação a serviço de uma suposta estratégia golpista do presidente da República. Ainda nessa linguagem de tabloide, a matéria descreve alguns dos meus colegas como extremistas, gente que, aspas, despreza a preservação ambiental e que não trata o combate ao racismo como um tema bem-vindo. Radicais golpistas que atacam a democracia, espalham fake news, são inimigos da natureza e abraçam o racismo. Que bela argumentação, hein, Piauí? Bem técnica, um primor de jornalismo, esse aí, o de vocês. Mas as ofensas não param por aí, não. Segundo a Piauí, essa tradicional emissora, com mais de 80 anos de história, trocou a sua independência editorial de décadas por supostos incentivos financeiros do governo Bolsonaro. Será mesmo? Bom, para embasar a sua falsa acusação, a Piauí usou como critério a quantidade de inserções de publicidade estatal na programação, o que é uma tremenda de uma desonestidade intelectual. Porque vamos combinar que o que realmente importa é quanto foi pago. Então, vamos aos números. Em valores atualizados e arredondados, essas são as receitas publicitárias do Grupo Jovem Pan com o governo federal via Secretaria de Comunicação. 6 milhões de reais no primeiro governo Lula. 8 milhões de reais no segundo governo Lula, 7 milhões e meio no primeiro governo Dilma, 8 milhões de reais no governo Dilma Temer e, finalmente, 4 milhões e meio de reais no governo Bolsonaro. É isso mesmo que você ouviu. A Jovem Pan faturou menos no governo Bolsonaro do que nos governos petistas. Nas palavras do próprio Tutinha, consagrado radialista e sócio aqui da emissora, a gente não é bolsonarista, a gente é uma emissora que fala a verdade. E olha só, a gente nem precisa receber para isso. Bom, agora que nós vimos que os governos petistas de Lula e Dilma investiam bem mais em publicidade na Jovem Pan do que o governo Bolsonaro e que já ficou comprovado que não é dinheiro de governo que influencia a linha editorial dessa emissora, que tal dar uma olhadinha no faturamento corrigido da revista Piauí e da sua parceira editorial, a Folha de São Paulo? Os números impressionam. No primeiro governo Lula, a Folha recebeu 213 milhões de reais em publicidade estatal federal via Secretaria de Comunicação. Já no segundo governo do ex-condenado por corrupção, o gasto com a Folha de São Paulo foi de 158 milhões. No primeiro governo Dilma, a Folha recebeu 93 milhões e no governo Dilma Temer, outros 63 milhões de reais. Mas aí veio o novo governo, vinculando gastos de publicidade com a efetiva audiência dos veículos de mídia. E a Folha, que chegou a faturar mais de R$500 bilhão durante o lulopetismo, teve que se contentar com apenas 2 milhões de reais do governo Bolsonaro. Fica a pergunta: será que essa ligeira queda de faturamento com publicidade estatal federal está influenciando a linha editorial da Folha de São Paulo na hora de escrever sobre o atual presidente da República? O caso da revista Piauí é ainda mais peculiar. A publicação foi fundada pelo senhor João Moreira Salles, um dos herdeiros do Banco Itaú e que, segundo a revista Forbes, tem um patrimônio líquido estimado em cerca de 10 bilhões de reais. Mas vejam que curioso, mesmo com um dono tão abonado e apesar de ter pouquíssimos leitores, a revista Piauí contou com um empurrãozinho dos governos petistas e chegou a receber mais de 9 milhões de reais da Secom nos governos Lula e Dilma.
Contudo, essa ajuda privilegiada ao jornalismo independente da Piauí foi interrompida no governo Temer e, algum tempo depois, a revista desistiu de tentar ganhar dinheiro e declarou que não tem mais fins lucrativos. Com o PT fora do governo, a Folha, a Piauí e várias outras publicações militantes perderam milhões de reais de verbas federais e radicalizaram seu discurso político. Ao acusar a Jovem Pan de ter se vendido, a revista Piauí mede os outros pela sua própria régua e se utiliza daquela velha tática: xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Mas além de toda a desinformação e difamação, a matéria da Piauí, intitulada A Jovem Pan e o Golpe, possui um trecho de extremo mau gosto, que reflete a absoluta falta de ética da sua autora, a repórter Ana Clara Costa. Principal responsável por essa peça difamatória, Ana Clara dedica longas linhas a descrever em detalhes que desconhece a relação do seu Tuta, ícone da imprensa nacional, com seu filho Tutinha, presidente da emissora. Pior, demonstrando absoluto desrespeito pela privacidade alheia, a jornalista expôs questões pessoais de saúde do seu Tuta, constrangendo familiares, amigos e, sinceramente, qualquer leitor que tenha um pingo de decência. Aliás, Ana Clara Costa, se ainda lhe resta algum compromisso com a sua profissão, o mínimo que você deveria fazer, até como demonstração de caráter, é retirar esse trecho maldoso do seu texto e publicar, junto com essa sua peça de ficção, uma resposta oficial da Jovem Pan ao seu conteúdo. Uma resposta que muito provavelmente vai mencionar as receitas publicitárias via governo federal da Jovem Pan, da Piauí e da Folha ao longo de todos os últimos governos. Dessa forma, os poucos leitores que te acompanham podem decidir quem entre esses veículos de mídia é realmente vendido. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.